Assino neste momento, juntamente com o presidente Rodrigo Maia, a emenda constitucional número 103 de 2019. No dia 12 de novembro de 2019, o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional número 103, a mais recente reforma da Previdência. Essa reforma foi a mais profunda já feita no Brasil, revolucionando o sistema previdenciário para os segurados do INSS e também para os servidores públicos, principalmente os federais. Essa reforma completa 5 anos agora, no ano de 2024. E por isso a gente decidiu fazer uma série de vídeos para tratar de todos os detalhes. Porque tem muita gente que até hoje não sabe o que mudou ou tem muitas dúvidas sobre o que está valendo. Eu sou Eurípides Souza, advogado especializado na defesa dos servidores públicos com mais de 10 anos de experiência na advocacia para servidores públicos. Eu e meu escritório temos ajudado muita gente a se planejar melhor e entender as novas regras da Previdência, tanto segurados do INSS quanto servidores públicos. Nessa série de vídeos, eu vou explicar o que mudou com a reforma da Previdência e como isso pode afetar você. Nesse primeiro vídeo, nós vamos trazer um panorama geral da reforma para avançar em cada detalhe nos vídeos seguintes. Infelizmente, a mudança das regras de aposentadoria no Brasil é um fantasma que está sempre aí assombrando a população. De tempos em tempos a gente ouve falar do tal déficit da Previdência Social, envelhecimento da população e por isso sempre há a possibilidade de uma nova mudança que dificulte ainda mais a aposentadoria de quem trabalha e contribui para o sistema. A reforma da Previdência de 2019 não foi a primeira reforma que tivemos desde 1988, mas com certeza foi a mais significativa pela quantidade e impacto das mudanças. Dá para dizer que foi uma verdadeira revolução porque quase tudo mudou. Para começar, os servidores federais diretamente impactados pela reforma tiveram 2 novas regras de transição para a aposentadoria, conhecidas como regra dos pontos e regra do pedágio, além de ter uma nova regra geral. A antiga aposentadoria proporcional por tempo de serviço, por exemplo, deixou de existir completamente. A regra geral, que está estabelecida lá no artigo 10 da emenda, ela determina que os servidores que ingressarem no serviço público após a reforma só vão poder se aposentar aos 65 anos de idade se homem e 62 anos se mulher. Além disso, tanto homem quanto mulher precisam ter no mínimo 25 anos de contribuição, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Para quem já era servidor antes da reforma, é possível ainda talvez se aposentar por uma das 2 regras de transição. A regra dos pontos, que está lá no artigo 4º, que soma a idade e o tempo de contribuição do servidor, além de outros requisitos, e a regra do pedágio no artigo 20, que exige um tempo adicional de contribuição, além do tempo mínimo exigido na regra. Claro que também além de outros requisitos. A reforma ainda trouxe novas regras para a aposentadoria de categorias especiais de servidores públicos, como policiais civis, professores e aqueles expostos a agentes nocivos, como os profissionais de saúde. E como ficou para os servidores dos estados e municípios? Pois é, a reforma trouxe uma novidade muito importante nesse ponto. Estados e municípios não só ficaram de fora da reforma, como também ganharam a liberdade danada de criar regras próprias de aposentadoria. Enquanto que antes da reforma a gente tinha as mesmas regras valendo para todos os servidores do país, federais, estaduais, distritais ou municipais, a partir da reforma, os estados, o Distrito Federal e os municípios puderam decidir se mudariam suas regras, quando mudariam suas regras e de que forma mudariam suas regras, sem precisar obrigatoriamente copiar as regras federais, tornando a previdência dos servidores muito mais complexa. Bom, já para os segurados do INSS, a reforma trouxe nada menos que 6 possíveis regras de aposentadoria. Nós temos uma regra geral no artigo 19, que vai valer só para quem começou a contribuir depois da reforma. Estabelece idade mínima de 65 anos para homens, 62 anos para mulheres, com pelo menos 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos para homens. A regra de transição do artigo 18 é muito parecida com essa, mas ela só é possível para quem começou a contribuir antes da reforma. A diferença é que a idade mínima da mulher era progressiva, começando com 60 anos, podendo chegar a 62 anos.
E em 2024, a idade mínima da mulher já é 62 anos e assim vai ficar. Outra diferença é que o homem que começou a contribuir antes da reforma, ele pode se aposentar aos 65 anos de idade com 15 anos de contribuição. Na regra do artigo 19, o mínimo são 20 anos de contribuição. Daí nós temos outras 4 regras de transição previstas nos artigos 15, 16, 17 e 20. O artigo 15 traz uma regra de pontos similar dos servidores. O artigo 16 traz uma regra de aposentadoria por tempo de contribuição com idade mínima progressiva. O artigo 17 traz a regra do pedágio de 50% e, finalmente, a regra do artigo 20 é aquela mesma do pedágio dos servidores federais. Isso mesmo, essa regra é igualzinha para os segurados do INSS e servidores federais. E aqui também as regras de aposentadoria especial, especialmente para quem trabalha exposto a agentes nocivos, mudou bastante e mudou igual para servidores federais segurados do INSS. Cada uma dessas regras tem as suas particularidades, que a gente vai detalhar em vídeos específicos da nossa série. Agora, uma das mudanças mais cruéis na reforma foram as novas regras de pensão por morte. Agora, de acordo com o artigo 23, o cálculo é feito com uma cota familiar de 50% do benefício, mais 10% para cada dependente. Se antes da reforma uma viúva receberia pensão de 100% da aposentadoria do seu falecido marido, a partir da reforma essa pensão pode ser de no máximo 60% do valor da aposentadoria que ele recebia. E pode ser ainda pior se a gente estiver falando de uma viúva que é aposentada, porque aí entra a regra do artigo 24, que trata da acumulação de benefícios. A reforma estabeleceu um redutor para quem recebe mais de um benefício com aposentadoria e pensão por morte. Nesses casos, o beneficiário ele vai receber 100% do benefício de maior valor, mais um percentual do benefício menor, que pode sofrer uma redução gigantesca. E para terminar, o artigo 26 trouxe as novas regras de cálculo de benefício, que vai valer tanto para os segurados de INSS quanto para os servidores federais, que não se aposentam pela regra da integralidade, que é o último salário. Agora, o benefício ele é calculado com base na média de todos os salários de contribuição desde julho de 1994. E depois disso é aplicado um percentual sobre esse valor, que será de 60% mais 2% a cada ano que exceder 20 anos de contribuição. Isso significa que para receber 100% da média, é preciso contribuir por 40 anos, uma mudança significativa em relação às regras anteriores. Eu sei que é muita informação, mas você não precisa se preocupar, porque a ideia desse primeiro vídeo era mesmo só fazer esse panorama geral da reforma. Nos próximos vídeos da série, a gente vai mergulhar mais fundo em cada um desses tópicos, explicando em detalhes como cada regra funciona e como você pode se planejar diante dessas mudanças. Lembre-se, conhecimento é poder, especialmente quando falamos de aposentadoria e direitos previdenciários. Quanto mais você entender sobre essas regras, melhor poderá planejar seu futuro. Se você achou esse vídeo útil, por favor, deixe seu like e compartilhe com quem possa se interessar. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos dessa série. Deixe suas dúvidas nos comentários e até o próximo vídeo.